Fala, galera da La Maionese. Aí, eu comecei certo. É isso aí, galera. Boa noite, bom dia, boa tarde, o que for. Obrigado e bem-vindos mais uma vez a esse que é o 6º episódio do La Maionese. Bem-vindo, galerinha. A gente isso? tá aqui, ó, cada dia mais feliz. E mais lindo, que hoje você tá lindo. Obrigado, pô. A gente tava aqui nos bastidores aqui bonito. falando da minha beleza, né? Da sua também. Muito. Nós somos muito bonitos. Rapaz, deixa eu te falar uma coisa. Antes de tudo, se você ainda não está seguindo e caiu de paraquedas aí, cara, segue não, né? Que fala é assina, né? Sei lá. Segue aí no YouTube, liga o sininho aí que tiver que ligar. E no Instagram, cara. O Instagram é a ferramenta mais poderosa que eles têm. Por quê? Se você seguir lá no lamaionesa.oficial no Instagram, lá você vai ver os bastidores. Lá você vai ter vários quadros que não tem aqui no YouTube. E lá você vai ficar sabendo quando o próximo vídeo daqui sair. Então, fácil, simples assim. E lá você vai pegar dicas também de onde comer. Isso, como por exemplo, eu vou visitar qualquer dia a cozinha do nosso entrevistado que tá aqui. Ai, que e eu legal. vou filmar um segredinho lá e tal. Irmão, vai que você pega essa receita aí e torna pra sua vida. Tá ó. ligado, Vambora. né? Ô, Chico, me diz uma coisa, irmão. Você tá bem? Tô bem, irmão. O que você almoçou? Voltei Você da... você comeu hoje na casa da sua mãe, irmão? Não, mano, hoje... Ah, não, hoje eu comi lá na empresa, cara, onde eu O trabalho. que tinha lá? Eu não trabalho só com podcast, porque pra mim agora não é nem trabalho, né? É irmão? um hobby, lazer, é um hobby, né? Mas assim, eu sou construtor, como já falei anteriormente aí, e trabalho de comprador na mineradora, né? Hoje eu comi lá na empresa, tava delicioso a comidinha da Berenilza. Berê! Amigaça, nossa, amigaça. A Ilza... Assim, desde que eu me entenda por gente aí, desde que eu tenho 2 aninhos de idade. Faz ela o tá coraçãozinho pra acompanhando Berê. aí. Berê, Lívia, Neném. Então, assim, cara, hoje eu comi bem. O que você comeu lá, lembra? Eu comi carne moída, tava delícia, carne moída. Comi uma saladinha de repolho com tomate. Comi hoje eu abusei, mano. Eu comi logo um arroz com macarrão também. Jogou duro no carboidrato, hein? Né? Eu falei assim, já que é pra comer, eu vou comer direito, irmão. Rapaz, sabe o que eu comi Que hoje? você comeu? Rapaz, a Maria arrebentou. Mary Kate. Aqui, eu só não comi em casa hoje, amor. Porque o negócio hoje tava brabo lá na empresa. Irmão, eu comi o seguinte hoje. Eu comi 150 gramas, porque eu peso minha comida agora, né, cara? Você tá de dieta, mano? A Bia Chuan, minha Nutri aí, cara, tá fazendo um Caraca. milagre na minha vida. Obrigado, Bia. Porque aqui, ser Nutri de dono de restaurante é muito difícil, cara. Eu vou te falar, porque ela fica vendo resultado em todo mundo lá, o cara que tenha qualquer outra profissão. Agora, tirar um resultado do dono de restaurante é muito difícil. Mas ela tá tirando. Ela tá Mas conseguindo. eu também tô precisando entrar nesse foco aí. Segunda-feira que vem. Não tem quando todo mundo fala, semana que vem eu começo? Não, irmão, você se dedicou à academia a vida inteira, agora você vai se dedicar à comida um pouco. Pelo amor de Deus, né, Chico? Tá bom. Deixa eu te falar uma coisa. Aí eu comi, sabe o quê? 150 gramas de purê de couve-flor com requeijão, irmão. Juro. Só isso, Thiago? Purê de couve-flor e botei mais 150 de carne de panela desfiada. Foi isso. Acabou. Foi meu dia levinho. Por quê? Eu sabia que eu ia vir pra cá e comer um pãozinho. Eu sei que vai rolar um... Mas você acha que eu tô errado comer também arroz, macarrão? Não, eu acho que você tá certo. Pô. Você tem um biotipo diferente do meu. Você pode comer muito. Mas eu já ganhei, pessoal, acho que uns 3 quilos já aqui já. É Nessa isso. última viagem que eu fiz, eu ganhei bastante. Porque o Thiago toda hora, come, mano, come aí, Come que tem que fazer conteúdo, bicho. Come a foto bonita aí, ó. Tá vendo? Pra vocês que estão assistindo a gente, eu tenho que comer, pô. Me ajuda aí, segue a gente aí pra ir embora. É isso. É isso, né? Rapaziada, se liga, para fazer isso tudo acontecer, claro que a gente tem um bocado de coisa que fica estimulando a gente, apoiando e tal. Uma delas é a Adora. Então, a Adora é uma agência de comunicação, da parte digital, de marketing, tudo isso, que nos recebeu com muito carinho, recebeu o projeto La Maionesa e nos recebeu aqui nos estúdios Adora, é um grande parceiro nosso. Eu adoro estar aqui na Adora. Eu adoro a Adora. Você gosta de estar aqui na Adora, mano? Muito. Esse tour que tem aqui dentro aqui? O quê? Esse tour. Conhecer aqui os caras. Isso aqui, um negócio aqui parece a Disneylândia da comunicação. Caraca, brother, os caras arrebentam. O bicho, o A gente tava falando aqui, o tem Maiqueira ainda- tem uma sala que ele fica ali que parece a toca do Batman em Gotham City lá, meu irmão. Troço Que todo isso, escuro mano? lá, pum, cheio de placa de isopor. É diferente, pô. Vem cá conhecer que os caras são... Nossa, é diferenciado. Os O caras são café- de outro mundo, O velho. cafezinho top de linha, coisa linda. Então, assim, cara, se você tem qualquer negócio, tô falando qualquer negócio, tá? Comunicação é vital para você nessa era que a gente está vivendo. Então, galera, fica aqui o nosso reconhecimento à Adora. Então, Obrigado, Adora. Obrigado, Adora. Além da Adora, meu irmão, a gente tem quem? Quem que tá chegando em São Pedro da Aldeia, bicho? Galera de São Pedro Aldeia, vou falar baixinho aqui, ó. Estão ouvindo aí?
Puxadinho sem frescura, irmão. É isso, Se liga. galera. Então, Puxadinho Sem Frescura é uma empresa do Grupo Sem Frescura aí, é uma extensão, um novo modelo de vender o mesmo delicioso hambúrguer lá do Sem Frescura. Claro, é uma proposta diferente porque no Puxadinho, a técnica de cocção que a gente adotou é o smash. Então, no hambúrguer você tem duas opções, basicamente, né, das mais difundidas, que é ou você vai grelhar esse hambúrguer num broiler, que é um charbroiler a gás, ou numa grelha a carvão, por exemplo, ou você vai prensá-lo na chapa. Então, uma gramatura menor, prensadinho na chapa, clássico hambúrguer americano. São Pedro, ainda bem que o puxadinho tá chegando, hein? É isso, então vai Ainda estar lá bem. rapidinho, quentinho, delicinha. Eu vou estar Em- pertinho de casa, eu vou dar uma passadinha É lá, isso, pelo então menos umas já segue aí no Instagram. 3 vezes na semana. Segue no Instagram agora se você tem coragem, @puxadinho sem frescura. Só Eu vamos. duvido. Duvidei. Agora, não menos importante, a gente vai falar da fábrica de restaurantes. O que você acha da fábrica, irmão? Eu tenho sonho, irmão. Mas eu não sonho sozinho, não, sabe? Assim, na verdade a gente sonha sozinho, né? Mas assim, eu gosto de compartilhar com a galera que trabalha diretamente com isso, que vai me ajudar, que vai proporcionar eu ter uma visão ampliada do negócio. Quem quiser tem falar sobre a fábrica- know-how, né, velho? Ó, quem quiser falar sobre a fábrica, pode mandar no... Porque a gente tá... acho que o Insta lá tá... A gente tá recuperando a senha, um negócio assim. Deu uma treta. Então, fala direto no lamaionesa.oficial. Lá no direct, beleza? Quer construir o sonho, né, mano? Consultoria, mentoria na área de food service aí, na galera que opera restaurantes, beleza? Esquece. Uma pergunta agora, se você tivesse que investir, porque você é comedor, você come muita comida, conhece de restaurante, porque você navega entre os restaurantes e tudo mais. Se você tivesse que montar uma operação de gastronomia, qual seria a cozinha, cara? Qual seria a sua culinária? Tipo, se eu fosse montar um restaurante, seria um... Seria uma dúzia, né? Não, meu rei. Qual seria o tipo? Massa, eu- churrasco, ó, pão. Não, aqui, não, é brincadeira. Eu tô comendo pra caramba aqui no nosso podcast, né, mano? Mas assim, eu faria alguma coisa bem. Assim, posso ter 2 negócios? Pode, Não, sem quais sacanagem. são- é. Porque eu vou fazer o meio termo, mano. Eu Não, vou que você botar acha uma legal. comida saudável, né? A gente tem aqui em Cabo Frio também o Bem Fresh. Aí pô. você abre a franquia do Bem Fresh. Isso aí. Mas o Bem eu- Fresh já tá lá em Botafogo, por que eu não posso ter em São Pedro? É mesmo. Eu sou de São Pedro, galera, do Puxadinho, então, graças a Deus, eu tô com um Puxadinho lá em São Pedro. Quem sabe por que não aí um Bem Fresh, irmão? Teria uma comida saudável e teria minha gordice, né, irmão? Aí eu trabalharia com carne, eu acho que falta carne aqui na região. Legal, o fato, eu fiz uma enquete esses dias, todo mundo fala a mesma Não coisa. é porque eu vi sua enquete, irmão, mas realmente eu gosto muito de carne. Todo lugar que eu vou, pode perguntar quem tiver comigo, eu vou falar bem assim, hoje eu quero comer carne. Eu gosto de carne, irmão, eu sou carnívoro. Massa. Então eu partiria para esse nicho. Eu acho que a nossa região tem espaço para que tenha uma casa bem legal. Não desmerecendo as que já tem aí na nossa região. Mas assim, que trabalhe especificamente. Uma pegada irmão. diferente. É, né? um negócio Uma pegada diferente. diferente. Galera, hoje nós estamos aqui recebendo com muita alegria mesmo, porque a gente fica muito contente quando a gente traz alguém aí que é relevante no mercado, que se esforça, que está fazendo um trabalho sério, que é bonito de ver. Pronto, é assim. Quando o negócio é bonito de ver, cara, isso é legal, a gente poder conseguir que essa pessoa diga o sim e venha contar um pouco da sua jornada, da sua história, para que isso possa, claro, inspirar outras pessoas, porque a gente não tem que ser abençoado sozinho, né? Então, a gente está trazendo aqui hoje o Tamer que é o responsável pela Pão Padaria. Posso dizer aqui, eu acho, ele vai falar um pouco melhor sobre isso, que foi um dos pioneiros aqui em Cabo Frio, na arte de fazer pães com fermentação natural. É uma técnica milenar aí que eles usam e ele vai falar um pouco sobre isso. Então, Tamer, muito bem-vindo, cara. Seja Obrigado. bem-vindo, irmão. Opa, tudo bom? Maravilhoso. E você? Olha só, primeiro eu queria falar uma coisa bem legal pra vocês. Muito obrigado por fazer um podcast em Cabo Frio, porque, né, a gente tá até falando um pouco antes, a gente absorve podcast a vida inteira. Você consome podcast pra caramba? Exatamente, a gente conhece a história de não sei quem lá de São Paulo, não sei quem lá dos Estados Unidos, a gente não sabe, né, quem que tá aqui perto. Então, vocês me chamaram, eu fiquei assim, eita, caramba. Que legal. Microfone. Eu vou ser aquela pessoa que tem um microfonezinho na frente, daí fiquei nervoso, mas... Maneiro, Nervoso né? nada, pô. O cara faz lá um vídeo lá no Instagram lá que eu olhei, mano. O cara É personagem, todo, é personagem. Vou entrar no personagem. isso pum. aí. Pronto, tá online agora. E aí, galera, tudo bom? Pronto, Esse agora foi. Tamer que a gente quer ouvir. Tamer, vamos lá. Quem é o Tamer por trás da Pão, cara? Fala um pouco de você, de tudo, assim, aquele resumão sobre o Tamer, cara. Olha só, Tamer é um designer gráfico, olha só, que aí passou por maus bocados na área do design. Morou no Rio, fez o FRJ
E aí ficou consumindo muita coisa de cozinha, né? Você tava falando que gosta de comer, a gente come, a gente começa a estudar sobre cozinha e come de novo e fala, pô, tem alguma coisa aqui. Aí você vê que você passou o seu dia inteiro lendo sobre coisa, vendo vídeo sobre... Tem alguma coisa aqui. Aí uma hora tu aposta. Então, basicamente, eu fui vegana parte da minha adolescência inteira e isso fez com que eu fosse pra cozinha, né? Você não tem muito bem como comer na rua. Então, você começa a aprender que, sei lá, para você ter um creme de leite, você vai ter que extrair o leite de um grão. E aí, sua mente explode. Tipo assim, cara, tem 1000 e outras oportunidades de chegar em alguma textura, de chegar em alguma coisa. E aí, beleza, cozinha, a gente lê, vai aprendendo essas coisas aí, reação de Maillard, não sei o que lá, amido. Aí você fala, uau, por que eu tô fazendo isso aqui? Eu não tô fazendo, né, o que eu escolhi estudar, né? E aí, nesse meio tempo, falei, beleza, como é que eu posso trazer a cozinha um pouco pra minha vida? Então, todos os trabalhos que eu fiz no final da minha graduação eram sobre comida, sobre cozinha. Todos os eventos que eu podia, evento de... como posso dizer, encontro de estudantes de design da UFRJ, eu conseguia lá vender um falafel, vender uma parada assim. E aí percebi, né, eu acho que quando... É que nem paixão. Vocês já estiveram apaixonados na vida, velho? Eu sou apaixonado. Eu sou apaixonado. Então, Vivo você apaixonado. Você olha e fala assim, pô, isso aqui quer dizer alguma coisa, né? E aí chega a história triste agora do podcast. História triste. Não é nada, pô. Nada que tá aqui é triste, não. Vou contar a história triste. Você vai chorar, né? Mentira, não é história triste, não. Mas eu falei, beleza, tem um casal de amigos que... Uma é chefe, inclusive. Tava indo morar na Nova Zelândia pra ganhar vida. Né? A gente... Mas você conheceu lá no curso que você fala? Não, amiga de... Amigo da vida. Amigo de adolescência, Aham. assim. Lá de Búzios, Dona Camila. Foi lá ganhar a vida na Nova Zelândia, não sei o quê, oportunidade de emprego. Era uma cidade até que parecia com Búzios lá. Auckland. Queenstown, Aham. alguma coisa assim. E aí... Queenstown? É. Não, isso aí não fui não. Parece não. com Búzios. Não, não fui Mesma coisa, só não tem pedra no chão. Aí meio que ela falou, vamos pra lá, tentar achar alguma coisa na área, né? Eu falei, pô, beleza, talvez seja isso, né? Vamos lá. E aí a pandemia veio rasgando corações e mentes. E aí meio que eu ia pra lá descobrir o que eu queria trabalhar e, na verdade, eu descobri na ausência dela, né? Que foi estando em Cabo Frio. E aí comecei a produzir uns pães para eu juntar dinheiro. Ó, a ideia era juntar dinheiro do pão, que é uma técnica que eu tinha aprendido, nem era fermentação natural direito. O primeiro propósito, então, era juntar uma grana para Juntar viajar. grana, juntar com um depósito calção que sai do apartamento terrível que você mora no Rio de Janeiro. Aham. Soma aquilo ali, paga uma passagem de ida, sabe-se lá como tu vai se virar. E aí, beleza. Aconteceu o que aconteceu, né? Cada um tem suas histórias um pouco dessa época que a gente passou, terrível. E, infelizmente, ainda viram outras, mas a gente aprende Eu acho que a vida é assim, irmão. Vai passando e vai entrando uma nova frequência, vai entrando uma ideia. Lógico que você tem que ter em mente, assim, não 100%, né? Mas uma ideologia, igual você sempre gostou de culinária. Falava que lia bastante. Mesmo fazendo design lá, fez seu TCC, não sei, o seu projeto final lá, falando sobre comida. Exatamente. Mas por que o pão? Pois é. Eu fiz um curso desse tal de fermentação natural. Aí eu não entendi nada do curso. A mulher explicou um monte de coisa na casa de uma amiga lá em Rio das Ostras, né? Explicou um monte de coisa, eu não entendi nada. Levei para casa o fermento, né? Que era a tal fermentação natural. Ele morreu, não sabia como fazer. Aí larguei para lá, fui fazendo outras coisas. Comecei a criar um Instagram de comida. Eu botava... No caso, você já tinha acabado a faculdade, já tinha vindo Já embora. tinha, né? tava nesse meio término de faculdade, que você só tem que entregar o TCC, então você tem mais tempo de ficar na região, né? E aí, basicamente, não consegui, não entendi nada, larguei pra lá, aí comecei a criar o Instagram, batia a foto de uma receita, falava alguma coisa, botava um textinho, e aí eu achei um vídeo de um camarada que é o Pão da Casa, que é o Renê. Renê, ele é sensacional, não sei se vocês conhecem a área de pão, mas é assim, panificação didática do YouTube, até amadora, assim, ele manda muito bem. E aí ele tinha uma receita que era assim, tu pega a farinha, mistura com água, joga... Porque no pão a gente está acostumado a jogar muito
fermento biológico, né? Uhum. Fermento biológico é só uma levedura, que é Saccharomyces cerevisiae, e ela é liofilizada, é só um pozinho, se tem uma levedura, tu joga ali. Ele ensina uma fórmula que você pega ela em 3 dedos, assim, tipo, não tem nem 0,1 gramas. Você joga nessa massa e no dia seguinte, tipo assim, tu mexe, faz uma dobra, no dia seguinte você assa esse pão. E eu ficava pensando um pouco no minimalismo que tinha isso, né? Porque você que é da de cozinha quente também, mistura uma coisa com aquela coisa e tal, 30 ingredientes, e aquilo ali era só água, farinha e o sal e essa E levedura. ser vivo. E eu fiquei assim, uau, que doideira. Aí todos os pães saíram terríveis. E aí eu testava a minha família, come, aí pão duro, a casca dura. Todo mundo começa na área de panificação, na área especificamente da fermentação natural, assim, entrega pães terríveis e grotescos e que remontam um pouco à época, né? Porque a gente enquanto ser humano, come esse pão um pouco antes do Egito Antigo. E aí a gente chega em 1900 no começo do século XX, e a gente perde um pouco a relação com esse tipo de fermentação longa, né, selvagem. E apressa o processo. A indústria vem, quer ganhar dinheiro e ela destrói nossa saúde, destrói o processo, apaga a cultura, né? Porque as pessoas olham para o nosso pão lá da padaria e falam, caramba, que novidade, né? Tipo assim, pô, estão fazendo isso aqui há milênios, sabe? Então também é um trabalho de resgate, mas voltando, só para não perder a timeline. Aí eu comecei a fazer, como fazia na cozinha de casa, aquela loucura. E eu percebi que eu precisava comprar certas farinhas específicas para eu poder otimizar meu processo e entender mais sobre farinha, né? Porque panificação você não entende uma receita e você faz, né? Você entende muito sobre todos os insumos que estão ali para você Aplicar pra fazer a receita. porque a umidade do dia tá de uma forma, a Isso tudo temperatura influencia lá tá de uma forma. Total. Pra que a fermentação ela ocorra da melhor forma. E a que ela farinha exista. parece ser muito simples para quem não conhece, mas ela é um elemento super complexo. E existem características particulares de cada farinha, você sabe falar muito bem disso. Então, tem uma farinha que ela é própria para um item, tem uma que estica mais, uma é mais forte. E aí você tem, da mesma forma que eu fazendo hambúrguer e outros itens, compro mussarelas diferentes. Embora mussarela seja mussarela, eu tenho uma mussarela que eu uso no hambúrguer e eu tenho uma mussarela que eu uso na tentação de queijo. Uma tem uma particularidade que é se derreter demais, a outra tem uma elasticidade. A farinha, ela traz exatamente isso, né? É legal da farinha, é até parecido com queijo, porque a gente está falando também um pouco de proteína, né? Mas a gente tem elasticidade e extensibilidade, né? Que é o gráfico P/L que a gente geralmente faz. São características que elas se conversam. Então, por exemplo, tem um teste chamado teste alveográfico de farinha, né? Que é onde você testa se essa farinha, ela é... Qual a característica dessa farinha, né? O W, que seria uma força daquele glúten, né? E o PL, basicamente, eles fazem uma massa de água e farinha, colocam num aparelho que solta o que simularia um gás carbônico, né? Do subproduto da fermentação. E esse balão incha e uma hora ele estoura. Quando ele estoura, você percebe o quão extensível e o quão elástico essa farinha é. Então, aí você entende, tipo, que tipo de farinha eu devo usar em cada produto, né? Uma pizza, eu não posso ter uma farinha que seja muito elástica também. Porque senão eu abro ela volta. E pizza eu preciso que seja extensível. Tem certos pães que é melhor que seja um pouquinho mais elástico para ele segurar uma fermentação de um nível alto. Rapaz, eu que tô aqui de fora como consumidor, tô viajando. Porque doideira. é um mundo muito grande, cara. E o cara pensa que fazer pão é um negócio fácil ali e tal, mas o contexto que tem aí pra se criar, meu irmão, é gigantesco, brother. Pois é. E quando a gente vai pro artesanal, né, a gente encontra milhões de outros problemas. Porque o que acontece, por exemplo, na padaria convencional hoje em dia? A gente tem uma coisa que é a pré-mistura. Pré-mistura é um saco já que você tem... que você resolve alguns problemas que você teria se você faz uma fermentação só com água e farinha, né? Então, você tem vários conservantes, você tem vários melhoradores de farinha e nomes eternos que você não deveria encontrar numa comida, né?
A gente sempre fala isso, né? Tipo, sua avó conhece esse tipo de Uhum. coisa que tá no ingrediente, assim. E a indústria usa, padarias convencionais usam, assim. E ele resolve problemas do tipo assim, tenho que entregar tantos pães, não posso perder certas produções. Mas ele traz problemas também a longo prazo, né? Em questão de saúde e como a gente maneja. Porque pão, como posso dizer, né? Apesar do Brasil não produzir trigo, né? Questão de clima, tem alguns lugares que produzem trigo. Inclusive na nossa padaria a gente usa até três trigos de. É até difícil Três falar. pratos tristes para É, três isso aí, tigres falar isso daí. tristes diferentes. E só que a gente não tem clima para isso, né? É umidade, não pode ser tão calor. Então, Eu percebo que você tem uma preocupação muito grande, assim, não é nenhuma preocupação. Você fala muito e eu concordo com você, tá? Sobre essa coisa da industrialização que traz um bocado de coisa ruim junto com ela, né? Então ela resolve um monte de problema, mas junto com isso traz um monte de problema. Então, assim, essa pegada da sustentabilidade, de ter um produto de fato que traga benefícios ou que não tragam ou tantos malefícios. Você tem essa preocupação, isso está no conceito da Pão, assim, a Pão se preocupa de verdade com isso, tá lá, você não negocia com isso, sabe? É isso? eu sou um pouco meio. O que eu posso dizer? Vocês estavam falando até no começo sobre nutrição e saúde, assim. Eu acho que saúde não é só como a gente enxerga nutrição de forma científica, né? Eu acho que saúde emocional, de você comer algo que você gosta, também é muito mais importante do que, sei lá, você apagar algumas memórias afetivas que você tem com comida, ou que seus familiares faziam pra você, ou aquela coisa que te pega. Mas eu acho que dá pra você achar um meio termo, assim. Um Então, equilíbrio, na não precisa ser tão padaria, radical. a gente tem coisas que levam manteiga, que levam açúcar também. E, ao mesmo tempo, você tem pães que são 100% integrais, que é uma pesquisa muito difícil de fazer, inclusive, e que a gente não vê pessoas oferecendo. Então, acho que é interessante até do ponto de vista de você ter vários tipos de clientes diferentes dentro de um lugar, né? Lá a gente tem várias senhoras que saem do Pilates, que é uma coisa que eu faço, inclusive, Pilates, igual a senhora. Maneiro. E aí elas procuram um pão específico ali, integral, porque precisam, e tem uma galera que, pô, quer tomar um café e comer uma coisa bem doce. Então acho importante meio que fazer tudo colidir, sabe? Eu acho que eu Consegui sou avesso atender. a essa coisa da nutrição, tipo, restritiva. Eu acho que ela tem muita desinformação nesse meio e ela meio que machuca um pouco. Sim. Cara, relação com a comida. quando essa sua relação com o pão começou a ser rentável, você lembra disso? Então, assim, do momento que você começou a estudar, aos seus primeiros testes, e quando isso de fato se torna um negócio, você descobre que dá para ganhar dinheiro com pão. Então, como é que foi esse momento? Vamos lá, eu vou voltar porque eu lembrei. Eu lembro que você tava falando ali tal, que você servia pros Me seus perdi na pais, história, é. pra galera ali, que não dava certo e tudo mais. Aí você falou, pô, meu irmão, não vai dar certo esse negócio de pão, mas e aí? Aí você continuou tentando e foi acertando. Quando Aí isso virou, vira um negócio. virou negócio, irmão. Como é que foi isso? Então, aí os pais iam reprovando, né, as cascas duras. Meu pai tem O 70 pai tem, e poucos o pai anos. tem que falar a verdade, pô. Aí quase quebra um dente, aí você fala, pô, tem algo que tem que mudar. Aí eu percebi uma coisa, beleza, o mundo tá acabando, a pandemia tá aí, o que eu posso fazer com o que eu tenho em mãos, né? Você começou isso na pandemia? Foi um pouco antes, assim, tá. foi no... Assim, começar, eu comecei mesmo em 2020, mas... Eu tô falando começar o rentável mesmo. o rentável é uma questão, não sei se ele é rentável até hoje, mas depois a gente entra nesse assunto. Mas, basicamente, como posso dizer, eu vi o Instagram e percebi assim, beleza, como é que eu posso usar essa ferramenta que está aqui, né? E eu acho que isso vem um pouco também dos meus anos de estudo em comunicação visual, que é tipo assim, essa ferramenta, ela pode me ajudar, pode ser um propulsor de alguma coisa. Então, eu peguei tudo que eu aprendi em design, parte que eu fiz no TCC e trouxe para o pão. Então, eu fazia um pão desses cascudões, depois eu mostro aí, tem até um. E meio que eu divulgava para pessoas que eram próximas. E aí eu começava a jogar no Instagram, basicamente, a pessoa recebendo pão. E eu marcava a pessoa
e essa pessoa repostava no Instagram dela. E aí eu jogava uns códigos no Spotify, porque eu percebi também que todo pão que eu fazia era meio aleatório, né? Porque fermentação... Aí eu já comecei a fazer o lance da fermentação selvagem, que depois eu entro nesse assunto. E aí eu percebi que às vezes saía errado, às vezes saía torto, às vezes saía feio. E aí eu percebi que era como se fosse um shuffle de Spotify, assim, a música aleatória. E cada pão que eu fazia, eu gerava um código do Spotify pra pessoa levar com coisas que eu gostava de ouvir. Ah, E pode as ter uma pessoas- playlist sua. Não uma playlist, mas era música. Então eu tinha um arquivo enorme com Era uma música 300 grandona, pode crer. códigos, assim, e que eu ia imprimindo à mão e escrevendo. Então era uma outra forma da pessoa postar isso, e eu fui abrindo esse caminho no Instagram para que as pessoas não acessassem só o pão, né? Acessassem outras coisas e criassem uma rede, as pessoas se comunicavam. E aí eu comecei a pensar, beleza, tem alguma coisa acontecendo. Eu acho que tudo é um pouco isso, assim, não tem muita intenção do tipo, vou fazer um plano de negócios e daqui a 4 anos, né? Tipo assim, pô, eu preciso vender pão para eu poder comprar uma farinha que eu só posso comprar no mínimo 50 quilos, que vai chegar lá do Rio Grande do Sul até aqui, e o frete é caro, então eu preciso, né, não vou só perder dinheiro com isso, eu vou fazer com que... É porque você se importava com a qualidade, né? Você quer apresentar um negócio que você vai gostar, do jeito que você quer, do jeito que você viu ali e tudo mais. Você quer introduzir algo melhor, algo que seja mesmo mão assassino, modo arcaico, pra você pegar e fazer tudo. Só que não era só dar um produto para a pessoa comer, mas era que eu precisava aprender mais. E não só para apresentar um produto bom, mas porque eu precisava entender o que eu estou fazendo. Eu acho que eu não consigo fazer uma coisa por fazer, eu tenho que entender a fundo o que está acontecendo. Era um desafio, né? Então era um desafio mais quase acadêmico ali de entender farinha, e eu precisava vender para eu poder conseguir, do que era um plano de desenvolver e pensar numa empresa. E aí foi indo. Agora, sei lá, chegam caminhões ali, a gente fica na Rua Geraldo de Abreu, que recentemente eu fui pro Rio, voltei, e agora tem muitos carros, né, por causa do shopping. É uma loucura ali. E aí chega caminhão trazendo farinha do Rio Grande do Sul, caminhão trazendo farinha do Paraná, caminhão trazendo farinha de Goiás. E aí é uma loucura porque eu acho que eu vou muito na contramão de empreendedores que visam ter uma coisa, lucratividade. Buscar lucro acima de qualquer coisa, né? É uma técnica de panificação que ela, tipo assim, não é propícia para quem quer ganhar dinheiro. Assim. É porque, assim, a gente tem que imaginar, e a conta que ele deve estar falando é simples assim. O seu tempo é valioso, certo? Lá você, como padeiro, vamos dizer assim, você como um panificador, a sua hora de trabalho ela precisa de ser bem aproveitada. Ou seja, com processos industriais, você faria 200 pães em 1 hora. Quantos pães você faz numa hora sua de trabalho com a sua técnica, sabe? Então é aquela coisa da produção, né? E realmente isso aí deixa... Só que você tem valor agregado, né, cara? É um pouco diferente. Agora, quando você fala assim, eu acho que até hoje não é rentável. Me fala um pouco mais disso. Eu quero entender essa pergunta, eu quero que você responda ela. Em que momento que você acha... Porque assim, se você começou a vender e aí você conseguiu comprar a sua farinha que você tanto queria e até hoje você vem evoluindo o seu produto, esse produto te devolve, né? Então, se ele te devolve, ele é rentável. Então, mas você acha que seu produto pode ser mais rentável do que esse? Sim, como? Então, para entender a estrutura da padaria, né? Ela funciona no quintal da casa dos meus pais. Lá já é um espaço cultural, chamado Usina 4. Acho que tem mais de 12 anos já que existe ali. Então, essa parte do quintal da casa sempre foi uma área meio que de teatro, de música, já teve tudo. Já teve casamento cigano lá, teve bar, teve um monte de coisa. Então, é uma área da casa que a gente já percebeu que é uma forma de botar pra frente alguma coisa. E eu acho que acontece muito isso nos bairros residenciais até de Cabo Frio, né? As pessoas estão dispondo das suas garagens, dos seus quintais para fazer coisas, não mais ir a um centro comercial e abrir alguma coisa do tipo. Então, eu acredito que, por exemplo, se eu pagasse um aluguel num lugar, eu não
conseguiria talvez até existir hoje em dia. Ou você teria que aumentar a sua produção e aí aumentar a sua estrutura. E aí eu teria que fazer um investimento e que eu teria que me argolar com um banco e eu estaria anos pagando uns juros absurdos em cima. E aí sai do modelo que você crê também, né? Exatamente. Então, assim, eu não sou empreendedor, eu não me considero empreendedor no sentido assim, eu não estudo essa área de empreender, assim, De os negócio, cálculos de negócios, assim, eu sou padeiro. Uhum. E Mas você eventualmente eu vou ter que sair dessa função, talvez, mas... É isso que eu ia te perguntar, se tem outra pessoa que te ajuda, se quem divulga, ou é você mesmo que faz a questão do marketing, Então, até porque você... No começo, eu talvez trabalhava mais de 13 horas por dia, né? E eu acho que a gente acaba romantizando muito esse lance, né? De a gente trabalhar muito e a gente ser muito grato pelo que faz, assim. É importante se ver beneficiado por isso, né? Porque parte é uma obsessão, parte é um retorno pessoal que você tem. Mas, assim, existem regras do Ministério do Trabalho e isso serve para quem também é, de certa forma, patrão, né? Tipo assim, trabalhar 12 horas por dia, 13 horas por dia, isso é uma coisa que não deve existir, sabe? Mas, cara, eu acho que eu não consigo me ver não trabalhando 10 horas, 12 por dia. Mas é complicado. Mas é isso, é louco. Você não consegue se ver mais nisso, sabe? Mas deveria. Tipo, deveria, né? Afinal, a vida não é só trabalho, né, bichão? Exatamente. A gente perde muita coisa quando a vida é só trabalho. É isso aí. Sabe o que eu penso, cara? De verdade, eu me pergunto, eu me cobro muito essa resposta sempre. Eu tenho 39 anos, né? Faço 40 esse ano. E eu fico falando assim, quando eu vou parar? Sabe? Qual é o meu limite? Onde eu quero chegar? Eu me pergunto direto sobre isso, né? O que eu quero, sabe? Então, assim, graças a Deus eu sou muito satisfeito, né? Você é bem mais novo que eu, né, cara? 30. 30 anos. Então, eu sou o mais novo aqui, eu tenho 28 anos, velho. Mas eu trabalho... Mas você já se pergunta, tipo, então, até onde eu devo acelerar? Eu já me pergunto, porque é o seguinte, eu comecei muito novo. Eu comecei com 12 anos de idade a trabalhar. Não me importava como, mas eu sempre via já um lado empreendedor. Eu não tive a oportunidade de trabalhar, assim, digamos, com algo que eu amasse, que fosse de paixão. Igual, eu tô vendo que você gosta muito, você ama fazer pão, né? Do seu modelo, do seu jeito. Você não faz uma coisa para vender 500 num dia só. Se fizer 5 para você, se tiver do seu conceito, se estiver bom, você vai ofertar para a pessoa o que você acha que tá muito legal. E a pessoa que está comprando, com certeza, vai também achar incrível, porque ela procura exatamente o que ela tá depositando em você. Então, eu comecei, cara, com 12 anos de idade. Com 14 anos de idade, eu já fazia jovem aprendiz. E hoje tenho 28 anos, no nível de empreendedorismo, assim, que eu acho, me encaminhando para que chegue aos 40 anos de idade, esteja mais tranquilo. Eu me vejo ainda empreendedor, me vejo trabalhando. Eu trabalho cerca de 11 a 12 horas por dia. Hoje ainda me acho assim, adaptado ao meu estilo de vida. Lógico que tem hora que a gente fala bem assim, não, agora já tô cansado e tal. Pô, todo dia, quer dizer, ou algum dia da semana você vai falar, pô, tô cansado hoje, velho. Você não passa, cara? Mas direto, as dificuldades existem, entendeu? Não tem como. Seus dias não vão ser perfeitos sempre. Então, assim, a vida do empreendedor também não vai ser perfeita sempre. A sua vida, que também é, assim, de repente fazer uma quantidade menor, também não vai ser... Aquele dia também não vai ser perfeito, velho. Você tem a mesma rotina todo dia, cara? Sim. Todo dia? Você produz pão todo dia? Contar um pouco como é que é a rotina da padaria, né? Conta aí. O que eu falei que não é rentável é porque, por exemplo, eu tenho um fermento. Acho que é legal explicar um pouco sobre fermento. Boa, até sobre se você até quiser falar um pouco sobre isso era uma das perguntas, e uma coisa engraçada, a gente estava preparando algumas perguntas chaves assim para te fazer, e aí tinha lá o levain. Como é levain que fala? Levain eu acho que é o termo francês. Eu acho que italiano é massa madre. Isso. Aqui as pessoas chamam de fermento natural. Pronto. Eu não gosto de usar fermento natural. E essa pergunta ficou... E essa é uma polêmica. Vou te depois contar. você explica. Essa pergunta ficou pra ele fazer. Sabe por quê? Aí ele vai me manda uma foto, um print velho. assim da pergunta e um círculo em cima do Levain. Uma interrogação. Aí não, eu mandei um assim, áudio, velho. Ele falou assim, irmão... O celular não tá aqui, não. É o quê? Aqui, eu vou botar o áudio dele aqui. Digitaram Mas errado. sabe Vou por botar quê? o áudio. Não, digitaram certo. Não, é certo. Ele Só que que nunca tinha ouvido. eu não conhecia, cara. Não. Eu falei assim, pô, fermentação natural e tal, eu entendo por isso. Tu já tinha escutado esse termo? Já, fermentação natural, ok. Eu Você vê falei, como é que é beleza interessante. e tal. Aí, tipo assim, a gente estuda, a gente analisa e tal, assim, a gente Peraí. troca uma ideia. Mas o meu áudio.
É o Levan. Levan é o nome disso. Levan, cara, é o... Acho que deixa eu explicar isso aí. Não, meu É a áudio em cima. matéria-prima Não, da bota fermentação. meu áudio, Eu mano. explicando. Assim, Bota meu áudio primeiro. Você pode até perguntar. Ali antes meu dessa áudio, meu pergunta. brother. não, cara, que você não mandou. Ah, mandou. Mandei, peraí. pô. Aqui, ó. Olha ele perguntando. Olha que engraçado. Me manda o Instagram dele, por favor, cara, pra eu ver essa questão que ele Desesperado. faz humor inteligente na rede social e eu não sigo ele, então não sei. E qual o segredo do Levin? É levinho. Levar o que é isso? Levin. Aqui, não foi hoje, né? Foram alguns dias, tipo assim. Aí eu falei assim, caraca, Thiago, que é isso, meu brother? Ele, pô, francês não. O francês não tá em dia hoje. É, eu falei assim, brother, eu vou saber o nome daqui. Ele falou, cara, mas maneira essa pergunta, porque muitas pessoas não conhecem, não sabem o termo e tudo mais, né? Pô, eu falo português, mano. Eu vou falar igual o português. Eu falo brasileiro, brother. Então explica essa parada aí, então. E pra o gente. lance, ele ficou mais conhecido como Levan aqui porque na França você acha muito mais padarias que trabalham com esse tipo de pão do que Repete o nome de novo. Levan. Levan. É, porque tem mas que eu gravar, Não pô. sei a pronúncia, não. É, mas eu acho que é beleza. isso mesmo. Ó, fermentação natural, basicamente, você sabe, você já pesquisou? Sabe o que é? Não. Saca Eu só. tô falando aqui sério, como Aula de consumidor. primeira agora. Eu quero ir lá pra aprender, pra ver Olha, todo o o processo. olha o corte aí. Aula de primeira agora, hein? Ó, fala pra sua galera lá que eles vão gostar, ó. Aula de primeira agora, hein? De graça, olha só que beleza. Basicamente, estamos lotados de bactérias, né? O tempo inteiro. Né? Tomando banho ou não, você tem bactéria aí em você. O fermento natural é uma forma, vamos chamar de fermento selvagem, é uma forma da gente criar uma colônia de bactéria e de levedura e meio que aprisionar nessa massa que é farinha e água. Então, a farinha e a água, ela cria o glúten, né? O glúten, basicamente, são duas proteínas que tem na farinha de trigo. É a giladina e a outra glutanina, não lembro exatamente o nome, mas você vai pesquisar aí. E aí, a gente joga água, né? A gente faz essa cadeia de hidrogênio, a gente consegue segurar e criar esse glúten, desenvolver ele, e ele forma uma trama que ele vai segurar o gás carbônico, que é um subproduto da fermentação. Então, é meio que um aparato perfeito, né? Você tem a farinha, você tem amido, que é um tipo de açúcar, e as bactérias, elas se alimentam daquilo ali, e elas vão soltando gás carbônico, Soltando pum. vão morrendo, vivendo e morrendo. É como se seus 80 anos da sua vida tivessem ali, nas poucas horas. Tem uma reprodução absurda, tem milhões de bactérias e milhões de leveduras se procriando e se relacionando no meio. E é um meio ácido, então essa acidez ela também protege o fermento de ter outras bactérias que são ruins, que não viveriam naquele meio ácido. Então, você desenvolve aquilo ali, aquela colônia de bactérias e leveduras, são milhões. Lembra que eu falei do fermento biológico? O fermento biológico, ele é uma levedura só, que é muito eficiente dessas milhões que tem ali, que é a Saccharomyces. E aí a indústria pegou aquilo ali e falou, beleza, ela é muito eficiente, vou separar em laboratório, vou liofilizar ela, né? E vou vender Um pó royal. um pó... O pó royal é o quê? Pó royal é, na verdade, pó royal é fermento químico. Fermento químico. isso Fermento aí. químico é bicarbonato de sódio. Ele fermenta quimicamente ao invés de ter os micróbios, as bactériazinhas Você ali. tem bicarbonato de sódio e uma acidez. Porque assim, bicarbonato de sódio. Fermento químico pó royal é bicarbonato de sódio com Mais alguma coisa. alguma coisa ácida que quando você joga água, eles reagem e você E gera você o nunca gás. usou esse trem, ou já? Não, é mais para bolo, né? Ah, tá, pode crer. Bolo leva o fermento químico. E aí, essa colônia maluca, ela procria, então você adiciona mais farinha nela, você alimenta, ela se alimenta daquela farinha, come o amido, come aquilo tudo ali e caga gás carbônico, Caraca, velho. cresce o pão. Esse tal de Livan aí, Livan. É muito louco. Livim, E assim, foi a Meu irmão. forma, a história, né? Não sei exatamente como é, mas falam que, assim, você tem culturas antigas que sempre comeram pão chato, né? Chapate, tem, sei lá, como é, hoje a gente conhece pão sírio, né? E aí talvez alguém esqueceu uma massinha do lado ali, fermentou depois de 3 dias e alguém falou, uau. e não é com levan que você trabalha hoje. É com levan. É com levan. É, Uhum. Esse pão que você trouxe, inclusive, é com levan? todos são. Pode, Todos, dos vamos pedir doces deixa eu até trazer um grandão os- pra gente ver. traz pra É, gente porque ver. eu vou Pessoal, ver o Levan.
Quer dizer, provar, né? Levan que criou o pão. Não, pra você ver, eu assim, uma curiosidade, eu não sabia. Acredito que muita gente também, assim, não tem a noção dessa história, né, brother? Com certeza. De como é que é feita essa fermentação. Eu vou falar fermentação, né? Selvagem, agora eu vou falar fermentação selvagem. É que nossa mano. relação com panificação é isso, né? Do nada o pão tá cheio de ar. E aí- Assim, é igual o refrigerante, a galera botou gás carbônico ali. Não, processo de fermentação. E quanto tempo leva esse processo, então, do levain? Então, para Esse é o você negócio. falar sobre a rotina, imagino que você deva fazer o levain, isso deve papapá, não sei o quê, para depois... Esse Levan, eu alimento ele há 4 anos e meio, todo dia. Ah, pode crer, ele é imortal, Highlander. Enquanto você der comida, ele vai ficar ali. É. Você pode jogar na geladeira, porque Mas como é que você dá comida pra... eu jogo água e farinha. Açúcar, pô. Ah, tá. Aí vira o amido, né? Vira açúcar, papapá. Aham. É, porque esse termo aí vocês conhecem mais, né? É, assim, é como se o açúcar, Ele mantém uma colônia, pronto. É isso, É. não é isso? Ah, tá. Você tem Valeu, milhões de Mariana. bactérias e leveduras que são alimentadas por Aqui, eu vou as deixar você. partículas que a gente tem dentro do... Olha, ele vai mostrar aqui alguns pães que ele Dentro da faz farinha. com o levain, tá? Olha só, Que vamos todos lá. ele Eu faz vou com pegar levain. esse aqui primeiro. Olha Esse- só. Qual o nome desse pão, cara? Esse aqui é o Usina, que ele foi batizado... Se você quiser abrir, ele pode abrir pra mostrar pra galera. Hein? Que ele foi batizado com... Que é o nome do espaço cultural lá de casa. Ah, legal. Ele é um pão o branco. carro-chefe, não? Ele seria o pão que a galera mais usa pra brusqueta. Uhum. Ah, E tá. chamam de italiano, mas na verdade é um pão que é inspirado no pão francês. Que eu não vou falar o nome porque eu não sei falar francês. Faz igual a mim, mano. Eu mando o nome aí, depois eu Ó, vou botando no Isso YouTube pra falar. aqui tem só farinha, água e sal. E esse, então, esse foi o pão mais difícil que eu te perguntei quando a gente tava nos bastidores. Eu Ele falei é assim... sempre o pão mais difícil. Eu falei, Tamer, qual que é o pão mais Sente o difícil de cheiro ser feito, dele aí, cara? sente o Aí ele cheiro. falou, é o mais simples, pão, água e sal. Sente o cheiro dele. Olha. Caramba. Tem cheiro de algumas outras coisas, né? Tem, peraí. É o ratatouille, calma aí. Pode lamber também? Pode Eu não lamber. sei não, sacanagem. Cara, é muito cheiroso, mas cheiroso eu... pra caramba, cara. Você tem, por exemplo, a acidez do fermento, ela pode criar níveis de ácido lático que são, Caraca. por meu, exemplo, vou que a até gente tirar encontra em uma foto. iogurte. A acidez do iogurte Aham. é um ácido, é um tipo de referência que a gente tem de ácido lático. E dependendo da fermentação, ele pode estar mais ácido acético, que é tipo vinagre. Então, qualquer pão que a gente faz na padaria tem uma acidez. Que você morde, sua boca Sim. saliva por causa dessa acidez. Ah, entendi. E meio que é assim que você sabe se você está comendo um pão de fermentação selvagem, sabe? Aí Ou não. já tem um gosto diferenciado. Tem. E E assim, eu não sou sendo franco, eu não sou Vou um rasgar ele aqui, eu pode? não sou Vai, assim vai, aquele vai. apreciador, não é costume meu estar sempre comendo. Posso falar pão fermentado? pode. Então, pão fermentado. Não, né? todo pão é fermentado. Não, mas isso? é pão selvagem, então, como é que eu posso falar? Pão de Pode chamar de fermentação pão. natural. Ou pão, prazer, pão. É, pô. Não, é sério, qual o termo que a galera assim mais usa aqui? Pão de fermentação natural, É, falam assim. não é? Por que eu não gosto do termo fermentação natural? É por isso que, tipo assim, eu pergunto que a galera, a maioria, fala, né? Se você for na prateleira do mercado e você vai achar um pão da Balduco, que é de Escrito- fermentação natural. Uhum. Aí você imagina, pô, será que a Balduco faz um pão de fermentação natural? Claro que não, né? Pô, o negócio dos caras é bem industrializado. Tipo assim. É um pão que você vai na prateleira, ele tá 2 meses ali e ele não estraga, entendeu? Uhum. Eu gosto Falando dele, em- eu gosto dele torradinho assim, ele fica mais gostoso. Falando em estragar, A fatia na frigideira com a manteiguinha. Mas tu consegue sentir? Tem um. Não é só gosto de farinha, tem mais coisa não, aí. tem sabe? sim, pô. Lógico. Tem uma acidezinha, né? É, no final lá, quando você come no finalzinho tem uma acidez. É aí que tu descobre. Quanto tempo, assim, pode ficar o pão em casa, assim? Congelado. Hã? Congelado ou em temperatura ambiente? É, temperatura ambiente. Ele é um pão. Ó, outra parada. A acidez que tem nesse fermento, que tem no pão, ela é perfeita. Porque ácido é um conservante, né? Tanto que a galera usa muito ácido ascórbico, que é geralmente, né? Seria vitamina C, basicamente, para você Um fazer. antioxidante, né? Fazer com que pães durem muito tempo. O próprio fermento já tem a acidez dessa colônia. Então, a própria fermentação já faz com que o pão seja Cara, que delícia, irmão. tenha tempo de prateleira. Então, um pão desse aí, ele dura uns 12 dias
e ele dificilmente vai mofar. Só você deixar ele úmido, E você consegue reviver ele bem, né? Ficando no congelador, você dá uma ele borrifadinha, dura uns hidrata 3 ele meses, e bota no forno mesmo. exatamente, é. Caramba. E meio que ele só vai ficando mais duro, vai perdendo umidade, vai virando uma pedra. Pedra que você passa no pé pra você lixar. É mesmo? Tipo isso. Caraca. Não recomendando pra passar pão. Vai que a galera daqui a pouco tá deixando... Pô, Pão fala no pé. sério, né? Esse Qual é aqui- outro exemplo de pão? Esse aqui é o Zata. Que Olha, esse aqui mano. já é um pão italiano, que ele é inspirado na focaccia. Que é a focaccia que a o gente Zata faz é lá. uma especiaria, não é? Exatamente. E por isso esse nome. E meu nome é Tamer Arrabal Eu ia te Hilui. perguntar agora, por Deus, bicho, qual que é a sua Tamer Arrabal? origem? Tamer e Hilui são nomes que vieram da parte libanesa da minha família. Né? E aí eu tenho uma avó, que já se foi, que ela fazia um pão de za'atar pro meu pai. E aí esse pão é uma tentativa de chegar próximo, Que que legal. nunca vou chegar. Posso provar ele? Pão de vó, pão Abre de aí. vó. E aí ele é um formato de uma focaccia, né? Que a gente vende lá também a focaccia Esse já com é bem alecrim. mais macio, né? É, ele leva azeite na composição. E aí a gordura faz com que a massa fique também um pouco mais fofinha. Caraca, moleque, olha isso. Caramba, Esse é aí muito pra macio. fazer sanduíche em hamburgueria é uma maravilha. Sério, né? irmão? Vamos combinar aqui uma parceria. Pode tirar foto aí, mano. Tira a foto aí. E aí a gente bota Tira gergelim, aquela foto tirar, top peraí. aí. a gente bota gergelim e aí eu compro um sumagre que vem lá da zona cerealista de São Paulo. A gente dá uma infusão no azeite e joga por cima. Caraca, tá muito E aí bonito, tem uma cara. acidez em cima também. Que isso. Aí ele já tem a casca mais fina do que aquele. Segura aqui segura elezinho pra eu tirar. Porque aqui E é é- assim, bicho. E a gente assa tudo em forno de pedra, então ele carameliza de outra Caraca, forma. Maneiro, cara. O pessoal acha que é Aí, parte pra que mais tá dois, queimado. Tá queimado esse pão? Queimado, Não. onde? né? Queimado. Isso aí é parte da Maillard. Você tá falando dos mesh aí? Uhum. A A gente reação, né? tenta Uhum. lançar a Maillard também no pão, né? Um barulhinho de Delicioso. saliva no microfone. é delícia. Gergelimzinho, ó. Aí esse é um Irado. pão mais pra esse lado, assim. Aí tu vê que já tem uma textura diferente. Muito diferente. E é só processo, assim. Mais elástico, um É. pouco, né? Mais, São duas farinhas diferentes também. mais mórbido, como diz meu Mas amigo você tem Renan. quantos tipos de pães? A gente tem... Eu separo em 3 categorias, né? Isso é uma coisa herdada também da comunicação visual. Porque às vezes a gente vai num lugar, tem um cardápio enorme, a gente fica assim, caramba, qual é? Então tem o pão cascudo, que as pessoas geralmente vão até o pão cascudo por textura, tipo assim, quero um pão que tem um croque na casca, que vá pro forno. Então tem usina, que é o farinha branca com um pouquinho de integral. Todos os pães levam um pouquinho de integral também, que é uma forma da gente enfiar um pouco de nutrição, né? As pessoas não comem farinha integral. Tem a opção do cascudo, que é 100% integral, que é uma farinha que vem lá de Goiás e é um processo totalmente diferente. É um outro pão que é altamente simples e é totalmente complexo. Você tinha perguntado desse lance. Eu tenho a versão desse integral com semente, porque muita gente procura fibra para botar na alimentação. O integral é um pouco mais denso, porque, né, em vez da gente ter glúten ali, a gente tem muita fibra, que é um grão inteiro. A gente tem Sim. casca, tem germe. Então é um pão mais nutritivo. Dos achatados, né, que são de casca fina, tem o za'atar e tem a focaccia, que muita gente conhece. Talvez é o pão mais conhecido, assim. É, a focaccia eu conheço. Tem a focaccia que tem alecrim, ó, tá vendo? Aí, ó. Irado. Já Tem tô, gente que agora bota- já tô entrando no meio aqui Acho da que foi conversa aqui, cara. Gente que bota tomate e tal. Então, Acho que foi o primeiro que eu já provei. O seu foi uma focaccia, lembra? Que na época do Empório lá, você... Aham, eu tinha enviado um pra dos você. caras, foi. E aí Irado. a gente tem uma terceira que são os pães enriquecidos, que são pães com adição de gordura e açúcar. Então eu separo bem, porque muita gente vai atrás dos nossos pães lá porque tem problema de diabetes. E assim, Esse aqui é o quê? Esse não tem adição de açúcar. não tem adição de açúcar, mas ele tem gordura na composição. Tá bom, show. Adoro. Só que, por exemplo, muita gente tem diabetes e quando a gente come pão, a gente tá comendo açúcar. Isso. Por mais que não Sim, tenha sim, adicionado, né? Lembra do amido que eu tinha falado? Aham. Porque Então- você alimenta lá com açúcar, né, velho? Como assim? O
Não, ele alimenta com Não, a farinha, que o por sua vez vira o açúcar. amido que tem na farinha é um açúcar. Amido é um tipo nome de para um tipo açúcar, de é. açúcar, entendeu? Aham. Esse processo de fermentação, ele quebra o amido e transforma esse açúcar em açúcar complexo. Para isso, você precisa de uma fermentação, uma maturação muito grande. Então, já respondendo aquela pergunta, cada pão desse aí demora mais de 25 horas para ser feito. Cada pão. Cada pão. Então, enquanto uma padaria em 25 horas faz 25 vezes a quantidade de pão que eles fazem, porque geralmente a fermentação demora 1 hora, 2, a gente fermenta. Caraca. Se você que é da área de carnes, é como se eu estivesse pegando uma peça e maturando essa carne para gerar sabor. Então é isso. Isso aqui é só água, farinha e sal, e é a dificuldade de extrair sabor de algo que é só água, farinha e sal. Caraca. Velho. E aí o que vai Que determinar basicamente o sabor é o levain e a farinha. Isso. O tipo de farinha. O tipo de levain que você tem. Você pode fazer um levain com farinha integral, com centeio, com farinha branca. É isso que vai determinar o pão. Isso aí sabor, no você caso. determina o grau de acidez que você pode ter naquele fermento. E aí você joga isso pro pão e a gente chama de inoculação, né? Porcentagem de fermento que você usa no pão. Então isso vai determinar também o sabor que você tem no pão. E a gente tem meio que 2 fermentações, né? É uma fermentação só, mas a gente separa em 2 por processo de padaria. Temperatura ambiente e maturação na geladeira. Porque a geladeira, ela trava. Não é que trava, o fermento morre, mas ele descansa, ele fica mais lento. Então, meio que você tá gerando o sabor ali o tempo inteiro e dependendo do tempo que você deixa, você gera acidez, diminui a acidez. Tem o terroir da farinha, por isso que a gente não usa farinha industrializada, são 3 fornecedores do Brasil. A gente também não usa farinha de fora, porque, sei lá, comprar farinha italiana, por mais que ela seja boa, ela demora tantas semanas, tantos meses para vir do barco, que não sei o quê. Já perdeu a qualidade. Já perdeu. Agora, então vamos lá. Se a gente pegar uma amostragem de 2 dias de trabalho, porque você está falando de 25 horas, né? Para poder terminar um pão desse. Então, de hoje para amanhã, você acordou hoje, vamos lá para o cara que está fazendo um curso e que daqui a pouco vai comprar Isso é um seu. importante, Que eu isso é acho que importante. você já deve estar pensando em cursos aí. Sempre pensa em algo. Pois é, Manel, adora. Pode pescar o homem aqui que ele vai Aí, fazer ó, produto aí, ó. digital, hein, cara? Aí, ó, tô de olho, hein? Você sabe que a especialidade da Dora, assim, É curso? é infoproduto, cara. É lançamento, é funil. Os caras dominam isso como ninguém, tá? Então, Funil de conhecimento. Manel, tá aqui. Vamos lá, domingo. Domingo não, sábado. A gente tem fornada de terça a sexta-feira. Então, de terça a sexta-feira, tem pão. Vamos lá, sábado. Sábado eu faço uma alimentação no fermento. No domingo, eu faço outra alimentação no fermento. Essa alimentação do domingo, a alimentação é esse refresco que a gente dá. Eu vou ter um volume de fermento para eu usar na segunda-feira, no batimento dos pães da manhã, para que eu asse na terça-feira. E aí, na terça-feira... Já se foram 4 dias de processo. Sim, mano, eu tô... Na terça-feira, eu bato os pães que vão ser assados na quarta. Por aí vai, quarta, quinta e sexta. Sexta-feira, não tem produção, uma alimentação por dia. Volta na segunda-feira, entendeu? Existem técnicas de você deixar na geladeira e você só fazer uma alimentação, porque meio que a colônia ela tá em constante evolução e desenvolvimento. Então, meio que se você esquece de alimentar ela, as 10 milhões de bactérias e leveduras que estão ali vão ser 1 milhão. E às vezes elas não vão estar de forma eficiente para fermentar o pão. Então, às vezes você vai ter um pão que... Inclusive, o fermento ele determina até o tipo de casca que a gente tem no pão, né? O tipo de fermentação que a gente dá. Esses pães aqui, por sorte, eles foram muito bem fermentados essa semana. Talvez pela onda de calor que veio. Então, se a gente pega uma frente fria, o levain, ele às vezes acorda desesperado. E é muito difícil fazer com que ele seja tão eficiente quanto ele é em dias de calor. E às vezes o extremo calor também... Você vê, é muito melindroso, cara. Por isso que valorizar o pão, irmão. Pois é. Olha o nível, olha a complexidade desse insumo, cara. É Que loucura. gigantesco, cara. E eu entendo quando as pessoas, né, recorrem ao fermento biológico, quando recorrem a técnicas de padaria convencionais, assim, do tipo... As pessoas querem viver também, né? Assim, eu vivi por função do meu trabalho por muito tempo. É um lifestyle, cara. Eu acho que fazer esse tipo de pão é mais um estilo de vida. É um hobby, né? É algo que você... É igual o cara que cria orquídeas.
ou que... Orquidoff. Sabe, o cara acorda, ele tem que molhar, mas aquilo é a grande É um paixão, prazer, é é o um desafio prazer dele, viver né? aquilo ali. É isso. Falando em prazer, assim, você tem outra paixão a não ser, assim, dentro da gastronomia, a não ser pão? Quais os outros talentos? Dentro da gastronomia? É. Então, eu tenho um receio com cozinha quente. Eu fico nervoso com cozinha quente, que eu acho que é muita... Porque o trabalho de padaria é muito produção, você faz ali, tu tá no teu tempo, bota uns podcasts pra tocar, bota música, a gente faz ali. E cozinha quente é uma coisa que me dá um pouco de receio, porque é muita entrega, né? Eu conheço muitos camaradas que trabalham em cozinha quente, né? E são muitas explorações de muitas formas, porque é uma coisa que demanda muito, você tem que entregar um prato ali na hora, não sei o quê. Mas de paixão, assim, eu gosto muito de comida asiática no geral. Legal. Mas Comida já se asiática no aventurou? geral é pegar um continente, né? Gosto muito de comida da América do Sul, porque tem muita coisa. Não, fala uma Mas- comida que você acha muito irada pô. da Ásia, tipo algo, fala aí um prato. Eu amo arroz frito. Top. E eu acho que eu fried fiquei na rice. minha época de faculdade inteira com uma wok em casa, fritando arroz e botando o que tinha na Você geladeira. assistiu aquele filme Fome de Sucesso? Não, não assisti. Putz, mano. Bom. No Netflix. Ele foi top 1 há um tempinho atrás. Ele é justamente a história. Você me recomendou Eu esse vou, filme. eu vou falar aqui bem para... Se você ainda não assistiu aí, assista. Fome de Sucesso, tá? Ele conta a história de uma jovem tailandesa que... É assim, um grande talento, a menina na wok. Ah, pode crer. E aí ela é descoberta por um restaurante, na verdade, um cara de um grande restaurante, um sous-chefe de um restaurante, vai comer nesse botequim dela lá e come uma comida, um arroz frito maravilhoso, que era o grande prato dela. Inclusive, no dia que ela vai se apresentar para o chefe, tá ela, né, que é a cozinheira do boteco lá mesmo, e um cara puta renomado lá, todo cheio de títulos. E o cara faz um arroz frito todo cheio de 9 horas, e ela vai com aquela técnicazinha dela, pingando suor, e pá, na wok. E aí o grande chefe come o negócio dela e pira, meu irmão, assim, sabe? E o wok é um trabalho absurdo, né? É pesado, né, cara? E é É doideira. muita técnica Mas é um- de fogo, Assiste principalmente. esse filme, você gosta desse prato. Meus assiste. pais recomendaram esse filme. Muito irado, muito irado. Seus pais também te ajudam lá, trabalham com você? Não, mas eles foram muito importantes. Até tentando linkar todos os assuntos, né? Porque eu vou me perdendo. Aqui eu é não muito consigo doido, falar né? tudo. Aqui também é assim, porque você vai falando aí, também vai me dando a ideia aqui de perguntar, pô. Porque o que eu falei de não ser rentável, por exemplo, do aluguel da casa, por exemplo, é que eu acho que se eu não tivesse a ajuda dos meus pais, tanto de liberar um quintal pra tu fazer uma padaria, tipo assim, que loucura você liberar um quintal da tua casa pra alguém montar uma padaria, sabe? E custo de produção, né? Porque os equipamentos dessa área de panificação são muito caros, assim, são muito caros. Cara, você mesmo, acho que sempre você tem falado isso desde o início, assim, mas confirmando, então, a sua comunicação social, a sua rede social, enfim, tudo isso, comunicação do seu negócio, quem faz é você, só você, É. já terceirizou isso, nunca? Então, Lida bem com isso? meio que eu vim dessa área, assim. Eu trabalhava com videografismo, trabalhava... Igual nosso amigo aqui, ó, do lado. Mike Que Zeira da Bahia. a câmera não pega, mas é um trabalhão que... Aí eu tenho uma experiência nisso, então eu usei um pouco. E é um pouco esse lance que eu tava falando também do empreendedor que começa sendo meizinho e tal, que é tipo assim, cara, tu tem que fazer tudo. Então, assim, talvez eu não desempenhe o papel da melhor forma, mas eu sabia como fazer um pouco. Era necessário. Então, é até uma coisa que eu tô largando um pouco de lado para eu estudar outras coisas, mas a comunicação que a gente faz na padaria é mais sobre processo da padaria, né? Meio que eu pego uns baldes com 10 quilos de massa, derrubo na mesa. Tem o processo de padaria, muita gente não conhece, né? Como é. Padaria geralmente é uma coisa de porta fechada, né? Tu vai na padaria, tu tem aula do café. Você tu não vê come, produção. Você não vê a produção. Então, tem uma ideia ainda de abrir... Eu montei a padaria como se fosse um aquário, assim. Então, Legal. no dia que a gente abrir, e que eu espero que demore esse dia, porque vai ser uma loucura, tem várias pessoas olhando você trabalhar. Porque a galera, assim, fica curiosa, porque não conhece o serviço, o trabalho todo que leva, igual essa quantidade de horas que pra alimentar, pra que seja feita, de fato,
né, o pão ali. Então, assim, é um processo demorado, longo, bonito. Acredito que seja muito bonito de ver. Tem uma Eu nunca tive essa experiência ainda de ver essa produção de pão. Lá em São Paulo, eu fui na Wyckoff lá, uma confeitaria que eles são todos assim, um aquário de vidro, você fica vendo aquela galera produzindo. Não, e é lindo, até para as pessoas se verem como padeiros, por exemplo. Eu acho que a gente tem a gente, de novo, enquanto sociedade, né? Nós somos encaminhados para muitos trabalhos que são relacionados ao vestibular, né? Você vai fazer uma engenharia, você vai ser médico. Então, você tem certos trabalhos que seus pais esperam que você faça. E que, de certa forma, a sociedade necessita daquilo para ela se estruturar. E a gente nunca para pensar, os outros trabalhos são muito importantes, né? Desde um cabeleireiro até um padeiro, né? Pro dia a dia de uma comunidade existir, uma cidade, né, desenvolver. Então, a ideia de expor isso também é uma forma das pessoas se verem e falarem, caramba, eu posso simplesmente trabalhar com padaria, sabe? Mas eu acho que essa era da comunicação, ela trouxe um pouco disso, cara. Ela trouxe força e ela trouxe para a pessoa, ela mostrou que todo mundo é capaz, porque agora você filma a sua cozinha da sua casa. Agora eu filmo os bastidores da minha hamburgueria e você vê isso. Antigamente você não tinha como ver. Então ele fala, pô, é possível, cara. Ele tá fazendo, tá vendo? Aquela outra ali começou a fazer, pô, a gente ouviu aqui a história da Andressa, por exemplo, da Jéssica e de tantos outros, que, cara, começaram, sabe? Igual você. Eu comecei fazendo hambúrguer na cozinha de casa, picando a carne no cutelo. Pois é. Não tinha como moer carne, sabe? É assim, mano. Cada um tem uma história, assim, de repente, que viu, que gostou, vai se aprimorar, que quer conhecer cada vez mais, que vai te seguir para acompanhar o seu trabalho. Falando em seguir lá, eu que comecei a seguir sua página lá, eu vi que você bota um pouco de humor lá nas suas gravações e tudo mais. Eu acho que isso é bacana, cara. É uma forma de comunicar sem muita pressão também. Sim, porque muitas das pessoas também não gostam de ficar vendo aquele negócio, aquele modo de fazer A, B, C, D e tal, aquele negócio assim, tem que fazer isso da hora, tem que fazer isso da hora. O seu não. Sai da caixinha, sai da caixinha. Isso, brother. Você sai da caixinha ali, você vai indo, vai fazendo uns vídeos e... Aqui, qual pão que você deu pra Mayara, que eu tô curioso? Aqui, ó, esse aqui ilustra um pouco a parte... Nossa senhora. Esse aqui é um... Esse é aquele de canela que eu cheirei? Esse é um buller de canela. Buller é um tipo de trança, posso dizer. E ele é meio que seria... Isso é um pão já enriquecido, já tem ovos, tem manteiga. E dentro tem um recheião de... Moleque, me dá aí, deixa eu dar uma mordida. Nós dois. De manteiga com canela. Esse aí, Meu a mordida é boa. Deus, você não tá... Isso aqui ainda vai ter E a cheiro. gente finaliza... Você acha que a tecnologia vai ter cheiro um dia, cara? Vai, com certeza. Vai mesmo? Tem aquele cinema 4D. Caramba, imagina, cara. Tinha que ter, né? É. Igual se eu falar canela aqui, lá no computador, na tela do cara... Explode, já tinha explode canela. canela. Sai um cheiro de canela lá. A pessoa fica Cara. intoxicada. Imagina. Tinha que botar umas Ah, palavras mas já não tão proibidas falando de sair o cheiro. Mas já não estão falando assim, ó, do Aí, Avatar. ó, o trabalho do padeiro. A gente bota o arame bonitinho Ah, no o Thiago- plástico. ele vai lá. bicho. Mas porque Thiago é sem frescura mesmo. O bicho não tá nem... Ele, né? O conceito dele é assim, mas, pô... Mó tá trabalho de botar o arame. Ai, galera, meu Deus. E aí Chama, a forma um gente pedacinho. finaliza com uma calda de... Isso é tipo um croissant, assim, lembra essa massa, assim? Não. Ou nada a ver? Seria um... Ele tá mais próximo do rolinho de canela, assim. Cinnamon roll. É. Uhum. E tem uma acidez aí também. Deixa eu ver. Isso aí já é um outro levain que eu desenvolvo lá, que é o levain doce. Que já é uma outra complexidade Calma. de fermentação também. Calma. Eu tô no dia. Isso é loucura. tô no Isso é dia. loucura. Eu tô no dieta. E a gente finaliza com uma calda de... Cara, você não tem aquele glaze, não? Tipo, já comeu o cinnamon roll americano? Já? Aham, que é branco, né? Que aí tem uma calda, além disso, ele tem uma calda branca, assim. Aham. Nossa senhora. A gente bota uma meu calda Deus. de maçã, Vai, Chico. açúcar, maçã e canela pra finalizar. Que irado. E Não, esse tá pão, muito bom. E esse pão tem gosto de banana. Eu não sei tá por muito quê. gostoso. Tá muito Muito bom. gostoso. Tem gosto de banana? Como é o nome dele pra galera pedir lá? Esse aí é a canelita. Tá bom, não dá. Na moral. Tá muito gostoso. Bicho, eu juro pra você. Esse tá muito... Eu morei nos Estados Unidos 4 anos. Deixa eu terminar de comer que minha mulher briga se eu falar de boca aqui. Vai apanhar em casa. Eu não morei nos Estados Unidos 4 anos, não. Não, porque eu falo mais aqui, mano. Cara, eu morei lá 4 anos. E, de verdade, a sobremesa lá, que eu mais gostava, eram os cinnamon rolls, né? Aham. Lá tem uma
Uma empresa chamada Cinnabon. Uhum. É a mais famosa, é uma rede lá. Cara, isso aqui foi o que eu comi mais próximo do que eu comia no Cinnabon aqui no Brasil. De verdade mesmo. Muito, muito, muito parecido. Assim, só faltou o formato, ele é mais altinho, assim. E aquele glaze branco, assim. O aquela cinnamon calda. roll é tipo um rocambole, né? Exato. E aí eles cortam. Uhum, Esse aí a gente faz 2 dobras, uhum. meio que é massa, recheio e massa. E aí a gente enrola na mão. Pá, pá, pá. Quando eu falo a gente também É é isso que eu ia porque perguntar agora. pô. é um Agora costume. você- Eu trabalhei sozinho aí por uns 2 anos e meio. Agora eu Pô, tenho mano, dá um pedaço aí. ajudantes Surreal. maravilhosos, funcionários perfeitos, que é a Fernanda. Falei que ia falar de você, padeira, que eu roubei lá da galera de Búzios, da Baltazar Baker. E o Ramiro, que ele começou como nosso entregador e agora ele é o nosso atendente de porta. E quando sobra 1h30, ele faz as entregas de tarde. Que legal, cara. Então, assim, é uma empresa também que eu contrato amigos e é uma coisa meio de amigos, são pessoas que eu já conheço há um tempo. Que maneiro. Então, ainda nessa coisa do tipo, não sou um grande empreendedor que eu estudo CMV, coisas assim, mas eu sento com eles, a gente tenta resolver tudo, eles têm demandas, tipo assim, correspondo, dá, não dá, como é que vai ser? Como que você vê, cara, a Pão daqui a 2 anos? Vamos botar muito tempo, não. 2 anos. Que, de verdade, assim, você fala 2 assim, anos. seguindo o ritmo que Eu você ia tá, fazer mais ou menos uma com os pergunta- planos que você tá e tal, o que você pensa da Pão em 2 anos? Eu penso que a gente vai fazer um evento de pizza por mês, pelo menos. Pizza no quintal. E Então rola pizza na Pão também? rola no segredo. Rola na miúda. Mas é uma coisa que eu quero trabalhar um dia. Só que eu tenho medo do trabalho destruir um hobby, saca? Uhum. Eu amo fazer pizza. E eu também faço pizza com fermento Então eu vou selvagem. juntar a pergunta Agora a dele per- com a minha. Vou juntar a sua pergunta com a minha. Se você se sente realizado com pão, pô. Se você, tipo assim, tem medo de fazer isso daí. Ou seja, então você se sente realizado com pão, quer parar isso, quer continuar. Não, ele tá falando que ele Não, pensa na sim, pizza. pô, ele pensa na pizza, mas ele tem medo. Ele acabou de falar, ele tem medo. Mas de... medo todo mundo tem, mas Não, vai é medo comer. porque eu tiraria de repente o hobby dele. Eu acho que o trabalho, ele pode... Então, tipo o assim, excesso de trabalho pode tirar ele a sua perde a relação. visão que ele tem do negócio, mano. Que é esse modelo todinho, que é essa tranquilidade Mas, que ele tem que cara, fazer vou te o pão falar, no se o tempo. cara tem produto, se o cara gosta e ama aquilo, o crescimento é inevitável, meu Não, irmão. lógico, Tô com falando. certeza é O inevitável. crescimento é inevitável. Ele vai acontecer. depositar cada vez mais a confiança Você- que ele já tem. O que você pode fazer é retardar isso. É. Se você ficar falando, e tal, mas ele vai crescendo. Ó, lembra onde você começou, onde você está hoje, pronto. Então, se você pega e bota isso num cenário de 10 anos, você vai estar maior do que você está hoje, ponto. A gente já tá a gente manda pão, ver se eu lembrar de todas as pessoas que a gente fornece, né? Isso é um desafio É também. isso que eu ia falar, que o seu cliente hoje é mais pessoa física, você atende pessoa jurídica. Então, a gente começou só o que eu te falei do Instagram, coisa e tal, 3 pães por dia. Às vezes a pessoa pegava, não pegava na outra semana, então era uma coisa muito difícil. Testar produto nas pessoas é muito difícil, né? E você tá feliz de ter um produto, acho Tem que ser é uma muito pessoa, difícil. tem que ser uma pessoa muito boa pra dar atenção. nessa E o pergunta. produto nunca tá bom, assim, ele tem que estar sempre melhor e você não consegue entregar o melhor, até porque a fermentação ela tá relacionada a loucuras do tempo. E aí temos o primeiro fornecedor que a gente... Porque é isso, né? A característica da padaria é ser uma mini fábrica. E eu acho que até respondendo a pergunta dos 2 anos, é que aumente e vire cada vez mais produção de fábricas De pães. de pães, só que absolutamente 100% artesanal. Bacana. Não, Para fornecer. não recorrer a grandes máquinas Aham. e deixar, Sim, sim. sacou? Mas assim, conseguir dominar a região, não no sentido de monopólio, Sim, sim. mas no sentido da gente conseguir... Assim, se eu aumento a produção, eu consigo diminuir o preço do pão. É Tem isso. coisas que são interessantes assim, de fazer. Legal. E aí, como não é aberto para o público, você tem a tranquilidade de estar fazendo sua produção, sabe? De porta fechada e já acabou. Tá, agora, uma O primeiro fornecedor, só para pegar o nosso fornecedor, foi o Fish Restaurante, Ah, o lá de Fish Arraial lá em do Arraial. Cabo. Eu já tive lá. Muito Pô, legal. que é o Ian, um amigo de tempos também, assim, que entrou nessa loucura de abrir um restaurante, o lugar é incrível. E a gente foi pegando o Arraial, tem o Ilha Tique, que faz um sanduíche com a focaccia, tem um restaurante do Sol, do Pedro Pop também. Legal. Ah, pô, parceirão, Pedro. Parceirão, Abraço aí, Pedro, meu brother. Alguém legal de chamar também. Vai vir, Todo já mundo- Tá, já tá Ele na lista. já tá na lista lá.
E em Cabo Frio a gente tem o restaurante Rita de Cássia na Passagem. Muito Eu tive lá esses tempos atrás, até fazendo uma filmagem lá. eu comi. Eles têm um menu lá de, se eu não me engano, é de segunda a quinta ou terça a quinta. Aham. Negócio legal pra caramba, é o jantar, né? E eu já comi seu pão lá. É? Uhum. Aí, ó. Com certeza eu devo ter comido, O mano. Duna Gastrobar, que é logo ali atrás. Aham. Então tem essa coisa, tipo assim, Aham. Também a gente já parou lá algumas vezes. Pra pegando a área da passagem ali. Volta e meia tem uns restaurantes ali que pedem. Borogodó de vez em quando pede também. Legal, legal. O Pulpo ali também já pediu um tempo. Até o Hotel Solar do Arco já pediu uma época. Ele pede só o záter. Eu achei, fico até curioso até hoje em dia. Tipo, por que eles fazem com só o záter? Porque geralmente ou pedem brusqueta pra fazer usina pra fazer um toast, alguma coisa assim, ou a focaccia, porque geralmente a galera conhece. Uhum. A gente tá em Búzios no restaurante On, que é lá no Hotel Búzios Espiritualidade. É até novo, assim, o restaurante. Tem um grão lá de Búzios também, e o Fichicô também, que é um restaurante de frutos do mar. E meio que a galera apostou um pouco, porque eu não desço muito os valores dos pães, porque eu acho que o trabalho ele é um pão muito difícil de descer o valor absurdamente. Então, é uma galera que aceita meio que trabalhar com essas margens. Sim. Muita gente não... Eu falo preço, a pessoa já fica Entra em meio choque. que assustada, assim. Mas é porque aquilo, é um Porque a gente trabalho não- diferenciado, A gente né, não tá cara? acostumado. É questão de cultura. A gente não tá acostumado com esse tipo de pão. Eu também não tava, sabe? Eu conheci porque eu comecei a produzir e eu me encantei Por todo esse processo, né, mano? pelo ofício, assim, mas... Pô, a gente tá acostumado com pão francês, né? Então, meio que... todos esses fornecedores... Esses fornecedores não, tipo, eu sou fornecedor. Todos esses clientes que eu tenho, eles foram muito essenciais também para que eu pudesse ter uma grana certa por mês, sabe? Uhum. E até semanas que a fermentação não deu muito boa, eu mandei pão mesmo assim. Uhum. E a galera, tipo, aceitou, pensou de outra forma, assim, ninguém reclama muito. Então, é uma aposta deles também. Eu acho que é entender o produtor, né? Você pede diversas coisas na hamburgueria Uhum. e você entende a demanda dos produtores, né? Claro. Eu acho que é importante ter essa relação com os produtores. Bacana, cara. Espero não estar esquecendo de ninguém. Puta aula de pão. Puta aula de pão. Cara, a eu, gente que tem... não, eu que não sabia, mano. Irado. Assim, tô começando a aprender e quero fazer lá a visita lá um dia pra... Acho Pra uma boa. conhecer. Agora, Mostrar todo cara, o de processo. verdade, eu quero te encorajar aqui. Eu acho que você tem muito conteúdo, cara, muito mesmo. Você é estudioso da sua área. Você já validou o seu método de produção, enfim. Segue validando, mas encorajando, cria um conteúdo digital, acho que você vai ajudar muita gente. Da mesma forma que lá atrás você comprou um curso, eu acho que você tem agora a oportunidade de plantar também a sua semente, deixar o seu legado aí. Cria um e-book, cria um curso aí, é sério, faça isso, cara. Isso é uma muito coisa legal. que muitas pessoas me cobram, até tipo assim, Eu cara, comprei essa semana passada Sim. até um curso bem basicão, mas irado, de torta basca do Lulo, lá do Aham. 74. Aí eu peguei, cara, ele ensina ali 4 receitas, se não me engano, de torta basca perfeita. é um restaurante que produz os pães no próprio restaurante. Pô, os caras são É. brabíssimos. Cara, eu tenho aqui um bate-bola pra você, eu vou fazer pra você algumas perguntas com o nome de alguns lugares, na verdade, de algumas culinárias, e aí você vai me falar, isso não precisa ser de Cabo Frio, não precisa, e na sua história, na sua experiência de vida, os lugares que te marcaram com essa culinária, pode ser? Que marcaram... Que você curtiu muito, tipo, Ui, Você visitou um Que lugar lá e pressão. você gostou daquela comida e tal. tá. Vou voltar ali. E quem não for citado, não fique chateado com ele, por favor. O Tamer é legal pra caramba. Japonês, Tamer, qual foi o melhor japonês que você foi, que você tem recordação? Cara, melhor japonês que eu fui... E já foi em vários bons, tá? Eu fui pensando em nisso. muitos ruins, É porque ele morava na no Rio, verdade. né, cara? No Rio tem muita oportunidade, né? Eu fui no izakaya lá em Ipanema, que eu esqueci o nome exatamente, que era muito bom. Eu fui numa izakaya no Leblon, muito boa também. Acho que era esse aí do Leblon. Pabu Pabu Izakaya, isso aí. Irado, né? Coisa Muito bom. boa. Mas... Tem uma briga com um restaurante japonês que eu fico doido, mas não sei se é assunto pra agora. Você não Ou gosta? Não, acho que, tipo assim, a gente tem muito peixe bom na região. Ah, sim. Muito peixe Ah, bom. A galera devia... o fish lá, ele bota o peixe, o cardápio de acordo com o caça, que eles pô. caçam. É, isso aí. Né? E a gente, pô,
compra salmão em cativeiro pra fazer. Mas, cara, mas é porque eu acho que também tem aquilo. Tem uma É demanda. um viés comercial, Tem o uma que as demanda. pessoas querem comer, sabe? E aí não adianta a gente... O conceito não bota... É a lei também da procura. Não bota dinheiro no É a bolso, lei da sabe? procura também, né, cara? É. Se tem gente procurando e tudo mais, por que o cara não vai comercializar, Aham. né? É, cada um tem um estilo lá. Então, o japonês fica o pabu ou não? Fica. Pabu e izakaya. Mas eu fui em poucos lugares também. Tá. Massa. É porque eu não tinha falado um pouco do veganismo. Eu fiquei vegano, Ah, é, cara. Anos Boa da minha parte da vida. sua vida, verdade. então eu conheço mais lugares que são veganos. Bem-vindo ao mundo da carne. E Mas eu eu falando, abrindo e eu loucuras. falando que sou carnívoro pra caramba, irmão. É um mundo É muito doido. vasto, né? Massa, cara. Tem um restaurante que você curte muito de massas. Italiano. Eu vou puxar a sardinha pra Cabo Frio, Lógico. que é o do querido amigo ali do Tamoio. Esqueci o nome que ele... Acho que é Calzona o nome. Calzona, Ivano. É, o Ivano, mas não sei se o nome dele é ainda pizzaria ou é Calzona. Calzona. Isso. Aquela de esquina, né? É, Aham. super gente fina, assim. Eu acho que ele faz uma pizza De longa fermentação de também. É, longa também é. fermentação, com Verdade. preço que é muito legal, porque eu me ligo muito em preço, né? Uhum. Porque eu acho que assim, tu pegar um restaurante que é muito caro e você falar o quanto ele é bom, eu acho muito fácil. Uhum. Sacou? Que tu tem um menu de degustação de 300, 400 reais, tipo assim, pô... Dá valor, é dá pra valor, ser bom. dá Se valor. não for bom, tem algo errado. É. Mas lugares que vendem coisas com preço acessível e são muito bons, assim, eu acho interessante. Agora eu posso te fazer essa pergunta. Carnes. Pois é, isso aí é uma loucura. Churrascaria, carnes, enfim. Eu não... Eu ainda tô... Eu ainda não conheço esse mundo direito. Tá, assim. você ainda tá entrando devagarinho. Ainda tô entrando. Show. A Tainá também, da mesma forma, falou que não gosta de carne. É, Tá vendo? Já tem uma... Comida mineira, cara. Comida mineira. Pô, não sei, mas eu já comi comida mineira de restaurante de beira de estrada, assim, que foram coisas memoráveis, assim. Que você não vai lembrar, desse último tal, ano não, que eu não faço ideia. Comida de boteco. Comida de boteco. Eu comi na Tijuca, uma comida muito boa de boteco. Eu não lembro o lugar também. É, o Rio ali na Tijuca é doideira. né? É, Um uma melhor que o coisa em outro. cima da outra. Hambúrguer. Mas a fritura, coisa boa. Top. Hambúrguer. Eu tenho um contato muito interessante que é outra pessoa que eu forneço que eu esqueci, que é o Constantinos aqui de Cabo Frio, que é um amigo de longa data, assim, da família e tal. Uhum. E aí, inclusive, dos primeiros hambúrgueres que eu comi depois dessa volta foi lá, assim. Legal, A legal. gente fornece uns pãezinhos de vez em quando. Ele fica onde? Ele tá no Sabor e Arte agora, dividido cozinha, que é ali no centro. Pode crer, legal. Vou conhecer. Hambúrguer eu já Vamos, quero, né, vamos, filho? vamos. Nossa Senhora. E para finalizar, o bate-bola só, depois o Chico ainda vai perguntar para você, mas qual que é a comida que você não enjoaria nunca? A comida da sua legal, vida. Fala, isso daí. mano, isso aí eu tenho que comer. Sem ser o pão, pô. Não abro mão de comer isso. Eu acho que sorvete é uma coisa que eu comeria pra sempre. assim. Então tá, qual o melhor sorvete de Cabo Frio? Eu gosto muito do Volare ali do Volare. Bravo. do Guilhermo. É muito Top. bom. Lá é Muito brabo. bom. Os muito italianos estão dominando a parada. Muito bom, É cara. isso aí. Cara, então, a pergunta da La Maionesa, né? A gente pergunta a todos os entrevistados aqui. Vale a pena acreditar em si mesmo? Eu acho que vale, mas é assim ou não? Ou Não, posso- pode Não, contar o fala, contexto. pô. Você tem um contexto pra sua resposta. Eu acho que vale a pena acreditar em si, mas eu acho que a parada é acreditar no coletivo. Eu acho que, tipo assim, sem minhas redes de apoio, sem as pessoas que integram o meu coletivo, assim, eu não conseguiria ir pra frente. Então, eu posso estar ali trabalhando sozinho, fazendo um monte de coisa sozinho, que o poder do coletivo, ele tem essa beleza de te tirar algumas responsabilidades, assim. E não só de funcionário, mas, tipo assim, Isso que eu ia te perguntar. relações que você tem, Se é o família. coletivo presencial ou se é o coletivo do mundo da internet, né? No caso que é o virtual. Não, ele se refere à equipe Não, mesmo. Não, eu tô perguntando até porque, tipo assim, A também rede, gosta de- rede de apoio mesmo. Tipo assim, Seus pais foram uma rede de apoio, por exemplo, sua são, equipe? foram e É. são, assim. Os clientes que acreditam no lote que não deu tão certo. Exatamente. É isso. São, comprando a ideia. é uma Realmente, forma da gente meio que entender. Meio que o pão é uma coisa também para se compartilhar, né? Tipo, eu optei por não fazer um pão separado, né? Tipo, um pão unitário. Uhum. Então, um pouco essa ideia que eu tenho das pessoas que me ajudaram a trilhar o caminho e pessoas que ainda estão no caminho me ajudando, assim, e perceber que é uma rede, né? Tipo, eu ajudo restaurantes que querem
fornecer um produto legal. As pessoas me ajudam a conviver o dia inteiro com esse trabalho que é louco. E até questão com funcionário, né? Eles me ajudam, eu ajudo eles, é uma coisa mútua, assim. Legal. E o trabalho coletivo eu acho que é a única forma da gente conseguir tanto reclamar bem e exigir coisas boas, coisas ruins também. Sim, lógico. Então, talvez, assim, se eu fosse só um cara que tá no quintal fazendo sozinho o pão, eu não duraria, tipo, Definitivamente. nem alguns meses. Estaria bem mais careca do que eu já tô. Isso aí, É esse isso. um grande hobby. Cara, foi muito legal, ô Tamer, tá ouvindo essa história. Eu tenho certeza que, principalmente aquelas pessoas que entendem pouco ou entendem muito de pão, vão querer ouvir, né? Para refinar os seus aprendizados ou para aprender aquilo que nunca ouviram. Eu aprendi muito aqui hoje. Você vê que eu chamei... Eu já tô também Eu falei aprendi- de eu já fazer tô pão aprendendo com como pó royal consumir- e pó royal é para bolo. Eu já aprendi um pouco como consumidor, porque eu não tinha E- essa ideia assim. É muito legal, cara. Então é isso. A gente adorou. Espero que você tenha gostado de estar aqui. Te agradeço demais por ter aceitado esse convite. Mayra fez lá o convite. Ela falou assim: não, deixa que eu falo com ele, porque eu sou muito fã. Ela queria estar muito aqui. Pois Inclusive, é. acompanhando. Ela falou: pô, bicho, eu queria estar lá hoje. Eu queria muito ouvir ele. Eu acho ele muito inteligente e tal. Mas ela vai ver o seu podcast. Ela não viu ao vivo aqui, mas ela vai acompanhar nosso canal. E, cara, foi muito bom a gente poder conhecer vocês, saber que a gente tem esse grande talento aqui em Cabo Frio, tá pertinho da gente e cheio de planos. E, cara, eu só quero te falar uma coisa. Se você fizer uma rodada de pizza e não me chamar, eu vou ficar bem chateado Não, se já isso tá- vazar na internet. Cara. Já tá, Se sobrar um espacinho lá, você... já tá na lista. Chama já. a gente É lá. uma coisa que eu vou fazer. É isso, legal, cara. Bom demais. isso. Manda um recado pra todo mundo, cara. Fala aí o que você quiser falar, fica à vontade. Agora a gente abriu a padaria, né? A gente abriu o portãozinho da padaria. Uhum. Então a gente recebe as pessoas até um certo lugar, para que elas não entrem de fato. Uhum. Então de terça a sexta a gente está lá vendendo pão. Dependendo de quem sobrar ali na produção vai te atender, porque é isso também, né? Uhum. Às vezes está pegando uma coisa ali na padaria, tem que fazer uma entrega, a pessoa sai, entra o outro, então quem está cozinhando às vezes tira o avental, vai lá atender. Uhum. E é um espaço de retirada, a gente entrega também. E é legal agradecer pessoas, né? Lana, minha namorada, que me ajudou muito essa semana também de preparos de beleza. Caramba, podcast, né? Que doideira, como é que é? Meus pais, José e Tânia, por terem, né, aberto, que eu acho que é muito importante também, né, para futuros pais e mães. Eu acho que nunca cessar o sonho dos filhos, por mais que às vezes nem seja um sonho, mas do tipo, dar estrutura psicológica e também financeira para você conseguir fazer com que as pessoas criem seus sonhos ou descubram seus sonhos, né? Uhum. Então, a gente divide a padaria com um teatro, que é o Usina 4, que é um espaço cultural, então meio é padaria, é teatro, é um monte de coisa acontecendo, é um museu de boneco, que vai reabrir mês que vem. Legal. E aos meus ilustríssimos funcionários, Fernando e Ramiro, que sem eles, esses meses eu talvez não estaria aguentando. Tem semana que está muito difícil, de questões de saúde também, Claro. que a gente vai adquirindo com o trabalho. Quem trabalha em cozinha sabe que tem que se cuidar, cara, de varizes até problemas de lombar que você Uhum. adquire com esse trabalho. Então, é um pouco dessa coisa do coletivo, as pessoas se ajudam, assim. E também no espaço cultural, já vou fazer uma divulgação. Todo mês a gente faz um cine lá no Usina 4, chamado Cine Cajá. Trazemos uns filmes, rola uma roda de conversa, não tem cineclube em Cabo Frio, então é uma forma de assumir, não existe espaço vago, né? A gente tem que assumir todos. Sim. Então, tem esse cine também. Eu testo algumas comidas da padaria, que eu não testo na padaria no cine. Ah, que legal. Então, é uma forma também Pô, manda de... pra gente lá, pra gente também poder fazer esse collab de ajudar isso aí, porque eu acho que oportunidades como essa são ímpares em Cabo Frio, né? Então, só lembra a gente lá e a gente vai, com aquele público nosso, com a nossa pequena comunidade ainda, a gente solta pra galera que vai rolar o cine, que vai rolar lá o pãozinho e tal. A gente vai ter uma edição agora dia 8, que é a edição comemorativa de 10 edições do Cine. Então vai ser uma pegada mais de confraternização também, além de assistir os curtas que rolam. E
E é isso também. Usa as redes que eu tenho aí pra divulgar a La Maionesa também, que eu acho Massa. que... Falando já do começo, que eu tinha falado, né? Pra quem não viu o começo. Que é importante que a gente tenha, que conheça pessoas da região que façam... a gente consome muita coisa de fora, mas a gente, tipo... come, se relaciona com pessoas daqui, a gente não sabe a história delas, né? Então é irado ter essa Movimentar a cena. abertura, movimentar, criar a cena para que outras pessoas possam, né, querer entrar no ramo, fazer com que, quando a gente estiver velho, moribundo, caquético, que as pessoas tomem um lugar. Verdade. E por aí vai, né? Com certeza. com Perfeito, perfeito. certeza. Galera, é isso. A gente tá Tamo junto, ouvindo quero te aqui, agradecer. ouvindo mais uma história aqui. Picância de não sei o quê. Vai rolar, cara. Vai rolar Tem um, agora. Spoiler, tem um quadro aí, caraca, filho. Tem um dei quadro aí. spoiler. Ele maneiro. sai daqui pra pimenta. Corta aí, edição, que eu dei spoiler do negócio. Vai rolar agora, mas é pra dar mesmo. Então, se você viu esse negócio, você vai ver o outro quadro agora. Isso aí. Galera, é isso. Obrigado demais, então, Tamer, pela oportunidade, pelo seu tempo. Pessoal, segue a gente aí, @lamaionesa.oficial no Instagram. E aqui no YouTube é só você seguir e ligar o sininho, que você seguir e ligar o sininho, que você vai se dar bem, vai ficar vendo comida bem de perto. Não é isso, Chico? Tamo junto mais uma vez. Agradecer ao Ramo, agradecer a equipe toda que tá aqui com a gente. E vambora, que tá vindo mais episódio aí pela frente. Pra cima, valeu. Tamo junto. Tamo junto. Valeu, rapaziada.